E o Clube de Regatas do Flamengo começa aos poucos a fazer uma reformulação no seu departamento de futebol da equipe principal do mais querido do Brasil. Já começa alguns rumores após as saídas de Fabinho Soldado e agora também Juan. Já começa a rondar alguns rumores sobre umas possíveis saídas de Marcos Braz e Bruno Spindel. A gente vai falar sobre isso. Será que realmente o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, seria capaz de poder fazer essas movimentações envolvendo a alta cúpula do departamento de futebol gerido hoje por Marcos Braz e Bruno Spindel, enquanto ele estiver à frente do comando do Flamengo? A gente vai falar sobre a situação. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Matias Vinha, que tem tudo para fazer a sua estreia pelo mais querido Brasil. Inclusive, hein, uma informação importante sobre Matias Vinha, que ele vai retornar à Itália. A gente vai trazer todos os detalhes. Vou falar também sobre novo goleiro, que a informação que temos é que não é goleiro para chegar para a base, e sim para ser integrado à equipe principal do Flamengo, o Raider Rodrigues, do Peñarol do Uruguai, que está de fato na mira do mais querido Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes sobre a situação, valor do jogador que o Flamengo aí poderia possivelmente, ter que desembolsar para poder comprar o atleta. A gente vai falar sobre a situação, inclusive alguns torcedores já estão se perguntando por que liberaram o Santos e agora vai atrás do jogador Raider Rodrigues. A gente vai trazer todos os detalhes para você, explicar aqui realmente a intenção da diretoria do Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. E eu já começo falando sobre o próximo jogo do Mengão Queridão, que acontece neste próximo sábado. Flamengo e Volta Redonda, jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca. E para esse jogo podemos ter novidades. É isso mesmo, a informação que temos é que Matias Vinha, lateral esquerdo, recém-contratado pelo Flamengo, o novo reforço, vai ser relacionado para esse jogo. Lembrando que Matias Vinha ainda não fez a sua estreia com o manto sagrado. A princípio deve começar no banco de reservas, mas ser acionado pelo técnico Tite aí durante a partida. A tabela de classificação do Campeonato Carioca nesse exato momento teve uma mudança em relação à colocação do Flamengo na tabela, porque o Flamengo estava na segunda colocação, o Flamengo agora desceu para a terceira colocação com a vitória do Nova Iguaçu. Lembrando que o Fluminense também venceu, foi a 17 pontos. Nesse exato momento, a parte de cima, os primeiros 4 colocados já estão assim: Fluminense com 17 pontos, Nova Iguaçu com 14 pontos, ambos venceram. Inclusive o Fluminense venceu num sufoco pro Sampaio Corrêa, hein? Quase sai no 0 a 0 aí, Fluminense e Sampaio Corrêa, mas o Fluminense foi a 17 pontos, é o primeiro colocado. Nova Iguaçu, que também venceu, foi a 14 pontos. Segundo colocado, Flamengo na terceira posição com 12 pontos. E o Vasco aí é o quarto colocado com 12 pontos também. Lembrando que todos já fizeram os seus jogos. Apenas o Flamengo, da parte de cima apenas o Flamengo, que joga amanhã, às 4 horas da tarde, neste sábado, podendo chegar a 15 pontos e voltando a segunda colocação. Não será fácil. Volta Redonda, que vem muito bem também no Campeonato Carioca. Lembrando que mesmo apesar de estar na 9ª colocação, mas vencendo vai a 11 pontos. Já chega lá em cima. Então o Flamengo precisa abrir o olho em relação à situação desse jogo aí, para ficar de olho aberto e atento, hein, Tite? Bom, em relação ao Matias Vinha, que vai fazer a sua estreia, a informação trazida pelo jornalista Renan Moura é que Matias Vinha retornará à Itália após o Carnaval para acompanhar o nascimento de seu filho. A expectativa é de que o lateral esquerdo retorne para as rodadas finais da Taça Guanabara. Então Matias Vinha, próxima semana, depois do Carnaval, aí viaja à Itália para acompanhar o nascimento de seu filho, mas esperamos que antes disso, amanhã, o Matias Vinha já esteja aí fazendo a sua estreia com o manto sagrado. Mudando de assunto, vamos falar sobre Thiago Maia. Eu estou achando muito estranho essa negociação do Thiago Maia, porque o Flamengo vem segurando
A janela de transferência se fecha no próximo dia 7 e o Flamengo vem segurando essas negociações. Tanto a de Thiago Maia, uma saída, como também chegada de novos jogadores, né? Na verdade, o Flamengo vem enrolando, empurrando com a barriga, como já falei aqui para vocês no último vídeo. O Internacional ainda segue interessado em contar com o Thiago Maia. Mas a negociação segue com o Flamengo, mas é difícil nesse exato momento, mas pode avançar decisivamente nos próximos dias. Após ter uma proposta de 3,8 milhões de euros recusada, a diretoria colorada apostou em um recuo estratégico para tentar fechar o negócio. O desejo dos dirigentes segue sendo a contratação do jogador. A expectativa é de que essa novela termine nos próximos dias, independentemente do desfecho seja favorável ou não para o Internacional. Então aí o Flamengo não está fazendo esforço, mantém as negociações, mas não está fazendo esforço nesse exato momento e não aceitou a proposta de 3,8 milhões de euros pelo volante Thiago Maia, que o Internacional ainda segue interessado nessa contratação. Mudando de assunto, vamos falar sobre Mateuzinho, porque o Mateuzinho, o Flamengo ainda não deu ok para o Mateuzinho viajar para São Paulo. O jogador, inclusive, segue treinando, treinou ontem, nesta última sexta-feira, junto com o grupo, essa informação que temos, e ainda não recebeu o ok para viajar para São Paulo e assinar com o Corinthians. Ainda há alguns detalhes a serem resolvidos e o Flamengo ainda não deu o ok para o Mateuzinho viajar. Enquanto isso, o jogador segue treinando normalmente com a equipe rubro-negra. Mudando de assunto, vamos falar sobre o goleiro Radiel Rodrigues, uruguaio de apenas 20 anos, que ontem a gente chegou a falar sobre isso, né? Primeiramente o Matias Torre, jornalista uruguaio, trouxe a informação do interesse do Flamengo nesse goleiro. A torcida do Flamengo ficou um pouco dividida, porque o goleiro tem 20 anos. É um goleiro que possivelmente não tem mais idade de poder jogar nas categorias de base do rubro-negro. E sinceramente, eu vou ser sério para vocês, o jogador chegaria para ser integrado à equipe principal do Flamengo. Essa informação que temos. E por que ficou dividida essa, né, opinião dos torcedores rubro-negros em relação à liberação do goleiro Santos? Porque o Flamengo liberou o goleiro Santos e agora o Flamengo vai em busca de um novo goleiro, né, o Radiel Rodrigues, de apenas 20 anos, que atua no Peñarol do Uruguai. O jogador é uruguaio e tem contrato com o Peñarol até o final desse ano de 2024. A partir de julho já pode assinar um pré-contrato. O valor de mercado do jogador nesse exato momento, o jogador está avaliado segundo o portal Transfermarkt, portal especializado em transferências de atletas no mundo do futebol. O valor do jogador é de 5 milhões de euros. Então aí, se o Flamengo quiser de fato contratar o Radiel Rodrigues, o Flamengo terá que desembolsar algo em torno de quase 30 milhões de reais para contratar o jovem goleiro promessa uruguaia de 20 anos, que chegaria aí para se juntar à equipe profissional do Flamengo. Bom, e aí, nação, o que vocês acham sobre essa situação? Voltando a falar sobre Santos, o Santos já estava com 33 anos, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, o Flamengo pensando aí em rejuvenescer o seu elenco. Lembrando que os goleiros da base ainda têm idade de atuar nas categorias inferiores do Flamengo. Com isso, o Flamengo tem aí Agustín Rossi e Matheus Cunha. Não é um goleiro que vai chegar para brigar com Agustín Rossi. O Agustín Rossi hoje é titular absoluto. Mas o Flamengo vê aí que é um goleiro jovem. A partir de 2025, 2026, o goleiro indo bem no Flamengo. Então, assim, o Flamengo já pensando, né, em um longo prazo. Com isso, está interessado na contratação do goleiro Radiel Rodrigues. Nada acertado. Proposta oficial também ainda não foi feita, mas há de fato um interesse mútuo do Flamengo na contratação do goleiro. Mudando de assunto, vamos falar sobre Marcos Braz e Bruno Spindel. O que acontece é o seguinte, gente. Antes de mais nada, não existe, tá, nenhuma informação concreta sobre uma reformulação do departamento envolvendo Marcos Braz e Bruno Spindel. Só que após as saídas de Juan e Fabinho para o Corinthians e para a CBF, né, o Juan que aceitou o convite da CBF nesta última quinta-feira para ser coordenador da seleção brasileira, e Fabinho, que já deixou há 2 semanas atrás,
foi ser diretor de futebol do Corinthians. Com isso, o Flamengo se vê forçado a fazer uma reformulação. Por que eu falo assim, forçado a fazer uma reformulação no departamento de futebol profissional do Flamengo? Porque no início do ano de 2023, agora para 2024, no início agora de 2024, o Rodolfo Landim deixou claro que o departamento de futebol do Flamengo, ele não mexeria. Ou seja, ele não iria fazer nenhuma substituição, fazer nenhuma reformulação. Vale ressaltar que, por outro lado, Fabinho Soldado e também o Juan saíram do clube por livre e espontânea vontade após aceitarem os convites de Corinthians e também da CBF. Daí então começou a rondar alguns rumores sobre possíveis saídas de Marcos Braz e Bruno Spindel do departamento de futebol profissional do mais querido Brasil. Aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham desse trabalho de Bruno Spindel e Marcos Braz? Qual realmente nota vocês dão para o trabalho desses dois profissionais? E vocês acham realmente que o Rodolfo Landim demitiria ou trocaria, fazia uma reformulação na parte de cima do departamento de futebol, mais precisamente ser direto em Marcos Braz e Bruno Spindel, envolvendo os dois principais cabeças do departamento de futebol profissional do Flamengo? Enquanto o Landim estiver no cargo de presidente do Flamengo, vocês acham mesmo que o Landim faria alguma mudança envolvendo Marcos Braz e Bruno Spindel? Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião e também comente se realmente o Flamengo tem que fazer essa mudança, precisa fazer ou não em relação a Marcos Braz e Bruno Spindel. Mas já começa a rondar alguns rumores de uma possível, pode fazer assim, reformulação total no departamento de futebol do Flamengo. Vale lembrar também que esse ano é o último ano do presidente Rodolfo Landim no cargo máximo do clube de regatas do mais querido do Brasil. Então, gente, tudo pode acontecer, mas é claro que a gente vai seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado sobre tudo que acontece no nosso clube de regatas do Flamengo. Mas o de agora foi isso. Fique à vontade, comente, deixe a sua opinião, compartilhe esse vídeo, deixa teu like que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho aqui no YouTube. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.